tarde, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para mais uma aula, tá? Hoje a gente tem o intuito de iniciar a parte de derivação de funções, tá? Mas antes da gente começar a falar de derivada, a gente tem que concluir o que ficou faltando na aula anterior, né? A gente terminou ali limites infinitos, né? E falamos já de limites no infinito. Essa parte de limites infinitos e limites no infinito são conceitos muito importantes, tá, para a gente, principalmente quando a gente for fazer esboço de gráfico, de funções, tá? A gente vai precisar muito desses conceitos, tá? O primeiro aviso é sobre a oficina de amanhã, tá? Amanhã o tema da oficina é equações cartesianas de retas no plano, tá? A gente vai começar a falar de derivada, a gente vai precisar relembrar esses conceitos aí, tá bom? Então, compareçam, tá, pessoal? Eu estou sentindo que o número de alunos está diminuindo aqui na sala, né? E isso é preocupante porque a gente ainda nem teve a primeira prova, né? Depois da primeira prova a gente ainda entende, mas antes da primeira prova já é muito preocupante isso, tá? E parece que houve também uma diminuição no número de alunos nas sessões de monitoria, tá bom? Então, não sei o que está acontecendo aí, mas a gente está oportunizando a vocês todas as ferramentas que a gente pode, tá? Para que vocês entendam, estudem, saiam bem em cálculo, tá? Que vai ser uma disciplina muito importante para o curso de vocês, tá bom? Bom, então, só reforçando amanhã, nos mesmos horários, as oficinas, tá? Sobre equações cartesianas da reta no plano, tá? Então, a gente parou aqui, tá? Definição assíntota vertical. Lembra que na aula anterior a gente falou sobre assíntotas horizontais, tá bom? Que assíntotas são aquelas retas nas quais a curva, né, o gráfico da função se aproxima, mas nunca encosta, né? Quer dizer, nunca encosta é uma maneira imprecisa de falar, né? Mas quando a gente estuda assíntotas horizontais, a gente estuda o comportamento da função para x tendendo a mais ou menos infinito, né? Então, quando x tende a mais ou menos infinito, a tendência é que o gráfico da função se aproxime cada vez mais da reta, que no caso seria uma assíntota horizontal, né, que vai ser o limite da função quando x tende a mais ou menos infinito. E no caso a função se aproxima, mas não encosta nessa reta quando x tende a mais ou menos infinito. E aí a ideia da assíntota vertical é bem similar, tá? Só que aqui no caso a gente vai estudar o limite da função quando x tende a um determinado ponto, tá? E a gente vai estudar o limite tendendo pela direita e pela esquerda, tá? Então, se o limite de uma função quando x tende a um ponto P pela direita ou pela esquerda vai para mais ou para menos infinito, a gente vai dizer que essa reta vertical, né, x igual a P, é uma assíntota vertical da curva y igual a f de x. Tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que nós temos isso aqui. Aí você tem aqui um ponto P, ó. Está aqui a reta x igual a P, né? Aí vamos supor que o gráfico da função faz algo desse tipo aqui, ó. Né? Tá bom? Então, uma ilustração gráfica simples. Então, por esse gráfico aqui, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o limite dessa função f de x, quando x tende a p pela direita, estou me aproximando de p aqui por valores maiores que p, a função está indo para onde? Para menos infinito, né? Isso aqui seria menos infinito, né? E o limite da função f de x, quando x tende a p pela esquerda, né? Estou me aproximando de p agora por valores menores que p, pela esquerda, a função está indo para mais infinito, né? Lembrando que isso aqui, não estou dizendo que o limite dessa função existe, né? Eu estou dizendo que essa função cresce indefinidamente quando x se aproxima de p pela direita, né? E essa função aqui, nesse caso, decresce, desculpa, aqui ela decresce e aqui ela cresce indefinidamente quando x tende a p pela esquerda, tá bom? Então a gente vai dizer nesse caso que essa reta aqui, olha, x igual a p, essa reta
é uma assíntota vertical. Tá bom? Observa que quanto mais você se aproxima de P, tanto pela direita quanto pela esquerda, o gráfico da tua função se aproxima dessa reta, mas ele não encosta nessa reta, tá bom? Então essa reta é uma assíntota vertical. Lembrando que isso não precisa acontecer dos dois lados, tá bom? Pode acontecer só por um lado, né? Se vamos supor que eu não tivesse esse ramo essa parte do gráfico dessa função, só essa parte aqui. Essa reta continuaria ainda sendo uma assíntota vertical, tá bom? Não precisa ter a tendência de x tanto pela direita quanto pela esquerda, basta uma das duas. Qualquer um dos casos, a gente vai dizer que a reta é uma assíntota vertical, tá? Por exemplo, mostre que x igual a 2 é uma assíntota vertical a essa curva aí, ó. Y igual a 1 mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Então, para eu verificar que a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical, eu tenho que verificar o limite dessa função, 1 mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2 pela direita e depois pela esquerda. Tudo bem? Então, quando x tende a 2 pela direita, observa. Aqui embaixo, quando x tende a 2 pela direita, esse denominador está se aproximando de quanto, gente? Quando x tende a 2 pela direita, esse denominador está se aproximando de quanto? Hã? De zero. Sim ou não? Estou me aproximando de zero. Estou me aproximando de zero com esse denominador. Logo, toda essa parte aqui, ó, 1 sobre esse denominador, x menos 2, que está indo para zero, tudo isso está indo para quanto? Para mais infinito, concorda? Então, tudo isso aqui está indo para mais infinito. Então, essa parcela está indo para mais infinito, estou somando com uma constante, continua indo para mais infinito. Tudo bem? Então, esse limite todo está indo para mais infinito, quando x tende a 2 pela direita. Se a gente fizer esse limite também, quando x tende a 2 pela esquerda do 2, esse fator x menos 2 ao quadrado, ele está indo para quanto? Para zero, sim ou não? Logo, essa fração toda está indo para quanto? Para mais infinito. Observa que é mais infinito e não menos infinito por conta desse quadrado aqui, né? Eu estou indo para zero, no caso, pela direita de zero mesmo, porque eu tenho esse quadrado. Tá? Então, portanto, toda essa fração está indo para mais infinito. Então, toda essa função está indo para mais infinito também, independentemente, nesse caso, tá? Independentemente do x tender a 2 pela direita ou pela esquerda. Tá bom? Então, a gente diz que essa reta x igual a 2 é assíntota horizontal, né? É uma assíntota horizontal, ok? Então, essa ideia de assíntota horizontal nada mais é que você verificar o comportamento da função, ou seja, o limite da função quando x tende a um determinado ponto, tá bom? Bom, eu tenho essa proposição aqui para a gente concluir, depois falar de limite fundamental exponencial rapidamente, que é o limite das funções exponenciais e logarítmicas, dependendo das bases dessas funções, tá bom? Então, vamos só relembrar aqui, olha só. Como que é o gráfico da função exponencial e da função logarítmica? Olha só, quando a função exponencial, né? Lembra que a função exponencial está estudando a função dessa forma, y igual a elevado a x. Né? Esse a ele tem que ser diferente de zero, né? Tem que ser
tem que ser maior que 0 e diferente de 1, né? Então, quando esse A é maior que 1, quem lembra como é que é o gráfico, o comportamento gráfico da função exponencial? Ele é assim, né? O gráfico da função exponencial ele é assim, certo? Quando a base está entre 0 e 1, né, aí o gráfico da função exponencial já é assim, ó. Ok? Tá bom? E a logarítmica? Quando a base é maior que 1, ela é crescente, ela é assim, ó. Tá? E quando a base está entre 0 e 1, aí ela já é assim, né? Ok? Tudo bem? E aí, olhando só para o gráfico, né, o que a gente já pode concluir? A gente pode concluir o seguinte, ó, que o limite da função a elevado a x, quando a é maior que 1, e o x tende a mais infinito, o limite dessa função, ou seja, essa função está indo para onde? Para mais infinito, ela está crescendo indefinidamente, tudo bem? Eu vou anotar isso aqui, ó. O limite, vou pegar primeiro a função y é igual a a elevado a x, com a maior que 1. Quando a é maior que 1, o limite da a elevado a x, quando x tende a mais infinito, é mais infinito. Ok? E quando a é maior que 1, o limite da função a elevado a x, quando x tende a menos infinito, agora quando eu venho, quando x tende a menos infinito, a função está se aproximando de quanto? De 0, certo? Então aqui, esse limite é 0. Belezinha? Agora, se eu tiver a base A entre 0 e 1, tá? Qual é o limite da função a elevado a x quando x tende a mais infinito? Agora, quando a base está entre 0 e 1, o limite da exponencial quando x tende a mais infinito é 0. Tá bom? A função se aproxima de 0. Quando a base é maior... Não, tá certo. Quando a base está entre 0 e 1. Tá? E quando a base também está entre 0 e 1, o limite da função a elevado a x, quando x tende a menos infinito, x vai para menos infinito, a função está indo para onde? Mais infinito, certo? Está indo para mais infinito. Alguma dúvida nisso aí? Bom, isso para a função a elevado a x. Agora vamos olhar a logarítmica. Y é igual ao log de x na base A. Tá bom? Aqui eu esqueci de colocar, que é y igual ao log de x numa base A. Tá? Então vamos fazer a mesma historinha. Quando a base é maior que 1, qual o limite da função log de x na base A quando x tende a... Aí bora olhar aqui para o gráfico. Ó. Quando x tende a 0 pela direita. Certo? Quando x tende a 0 pela direita. Qual é o limite dessa função? Quando x tende a 0 pela direita, o gráfico da tua função se aproxima de... Se aproxima não, vai para menos infinito. Ok? Menos infinito. Quando a base é maior que 1, o limite da função log de x na base A, quando x tende agora a mais infinito, vem o x para mais infinito, a logarítmica vai para onde? Para mais infinito também, ok? Mais infinito também. Agora, se a base estiver entre 0 e 1, o limite da logarítmica, quando x tende a 0 pela direita, vai para quanto? Ó,
Agora a base está entre 0 e 1. Me aproximo de 0 pela direita, o gráfico da logarítmica vai para mais infinito. Tá? E, para concluir, se a base está entre 0 e 1, o limite da função logarítmica de base A, quando x tende a mais infinito, vai ser igual. Aí, quando x tende a mais infinito, ó, o gráfico da tua função vai para menos infinito. Tá? Então, aqui, menos infinito. Observe que a gente tomou conclusões a respeito desses limites só olhando para o gráfico. Tudo isso é demonstrado, tá bom, gente? Mas eu não vou demonstrar isso aqui porque a gente não tem tempo e a gente quer saber como usar essas ideias aí, tá bom? Mas pelo gráfico a gente consegue observar o comportamento dessas funções, tá? Comportamento dessas funções e, portanto, os limites que a gente tem interesse em aprender. Alguma dúvida aí? Tudo bem, né? Então, vamos olhar essa daqui, ó. Vamos olhar esse exemplo aí. Determine esses limites. Letra A. Letra A, eu quero o limite de 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x quando x tende a menos infinito. Tá bom? Então, observa. Essa daqui é uma exponencial de base maior que 1, certo? Base é 2. Qual é o limite da função 2 elevado a x quando x tende a menos infinito? Bora olhar para o gráfico. Base maior que 1, exponencial. Estou vindo para menos infinito. Então, a exponencial de base maior que 1 quando x tende a menos infinito, o limite dela vai para 0. De fato, né, você pega o 2 e coloca potências cada vez menores, tipo 2 elevado a 0,1, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 100, 2 elevado a menos 1000 e assim por diante, né? Isso aqui tende a ficar cada vez menor, ok? Então, isso aqui vai para 0. E essa daqui, 2 elevado a menos x, vou até fazer assim primeiro. E essa daqui, 2 elevado a menos x, como eu tenho esse expoente negativo, eu posso inverter a base pelas propriedades da potência. Sim ou não? Ok? Beleza? Então, essa daqui, a primeira, a gente já viu que vai para 0, quando x tende a menos infinito. E quando x tende a menos infinito, a exponencial de base entre 0 e 1, meio no caso, ela está indo para onde? Ah, olha, base entre 0 e 1, quando x tende a menos infinito, a função está indo para onde? Mais infinito. Então, isso aqui está indo para mais infinito e, portanto, esse limite está indo para... Esse está indo para 0, esse está indo para mais infinito. Então, o limite todo está indo para mais infinito. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Mais uma. Para depois a gente falar de limite. Letra B. Vou deixar as outras para vocês. Limite, quando x tende a mais infinito, de 1 menos 2 elevado a x sobre 1 menos 3 elevado a x. Tá? Como é que a gente faz esse? Bora olhar. Bora olhar só para esse fator aqui. Ó. Quando x tende a mais infinito, isso aqui vai para onde? Isso aqui é uma exponencial de base maior que 1. Então, quando x tende a mais infinito, essa exponencial vai para onde? Para mais infinito. Ok? Está bem aqui o gráfico. Ó. Se tiver dúvida, olha para o gráfico ou lá para o quadro que a gente fez. X vai para mais infinito, a exponencial vai para mais infinito. Consequentemente, a de baixo também vai para mais infinito. Certo? Com essa constante menos 1, aqui em cima vai para menos infinito e aqui embaixo vai para menos infinito. Esse 1 aqui, que está subtraindo, ele não vai alterar basicamente nada na tendência da função, para onde a função vai. Então, essa função de cima vai para menos infinito, essa função de baixo vai para menos infinito. Para onde vai, então, essa fração toda? Não sei, é uma indeterminação.
Tá? Então tem que fazer alguma coisa aí para melhorar a cara dessa função para que eu possa fazer a análise para onde ela está indo. Tá? Então o que eu posso fazer aí? Alguém tem alguma ideia? Limite, quando x tende a mais infinito. Alguém? Alguma ideia? Ninguém? Porque vai para menos infinito? Aqui vai para mais infinito com esse menos aqui. Tem uma constante menos 1 aqui, multiplicando os valores. Então esses valores aqui estão indo valores cada vez maiores, só que quando eu multiplico por uma constante negativa, eles se tornam cada vez menores. Tá? Então o que a gente pode fazer? Ninguém? Eu vou colocar esse 2 elevado a x em evidência. Lembra daquela técnicazinha? Ela continua valendo para cá, tá? Vou colocar esse 2 elevado a x em evidência. Então aqui vai ficar, ó, 1 sobre 2 elevado a x menos 1. E aqui, ó, eu vou colocar o 3 elevado a x em evidência também, ó. Então aqui vai ficar 1 sobre 3 elevado a x menos 1. Tá? Então eu vou até melhorar isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar o limite quando x tende a mais infinito. E aqui, ó, 2 elevado a x sobre 3 elevado a x, eu posso colocar 2 terços elevado a x, vezes 1 sobre 2 elevado a x menos 1, sobre 1 menos 3 elevado a x menos 1. Então, eu quero o limite de tudo isso aqui. Então, bora analisar agora. Né? Esse 2 elevado a x, quando x tende a mais infinito, o denominador vai para mais infinito. Portanto, essa fração toda aqui vai para 0. Ok? Não entendi? Menos 2? Aonde menos 2? Onde é o menos 2? Aqui? Aqui? Não, eu coloquei o 2 elevado a x mesmo. Tá? Aí quando eu multiplico, ó, esse vezes esse dá 1. 2 elevado a x vezes menos 1 dá menos 2 elevado a x. Tá? Aí o 3 também. Ok? Então, essa fração vai para 0. De modo análogo, essa fração aqui também vai para 0. Ok? Portanto, essa fração todinha, aqui em cima vai para menos 1 e aqui embaixo vai para menos 1. Menos 1 por menos 1, tudo isso vai para 1. Ok? Beleza? Isso aqui é uma exponencial de base entre 0 e 1, concorda? 2 terços é entre 0 e 1. Então, entre 0 e 1, quando x tende a mais infinito, a função exponencial vai para 0. Então, isso aqui tudo vai para 0. Então, esse fator vai para 0, esse fator vai para 1, portanto, toda essa função vai para 0. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Tá bom? Então, é isso aí. Ah, agora tem lenço, né? Beleza. Eu vou deixar essas outras duas para vocês, tá? E eu quero terminar logo limite exponencial fundamental, tá? E esse limite aí é um limite bem conhecido. Lá nas notas de aulas, a gente conta mais ou menos de onde ele provém, tá? Um dos primeiros que começaram a estudar esse limite foi Bernoulli, tá? Esse limite está envolvido também em aplicações financeiras, tá bom? Mais especificamente em juros compostos, né? Nesse regime de capitalização. Bom, e aí a gente pode demonstrar isso aqui, a gente pode verificar que isso é verdade quando o x é natural, tá? E a gente pode generalizar para um x real qualquer. Tá? Primeiro a gente demonstra com o limite de sequência e depois a gente generaliza. Mas
Eu não vou fazer isso aqui, a gente já vai tomar isso aqui como verdade, tá bom? Então, o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito, é e. Esse e é aquele númerozinho que a gente já conhece, tá? Aquela base ali dos logaritmos neperianos. Tem uma aproximação de 2,7, 1,8, tá? Então, a gente vai tomar esse limite como verdade e, a partir dele, a gente vai calcular outros limites, tá bom? Vamos começar por esse aqui, ó. Quero mostrar esse primeiro limite, é quando x tende a mais infinito. Quero mostrar agora que esse limite continua sendo e quando x tende a menos infinito. Tá bom? Como é que a gente pode mostrar isso aí? Isso aí a gente pode fazer uma simples substituição que mata esse limite aí, tá? Assim, ó. Então, olha só, esse daqui eu já sei que ele é verdade. O limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, isso aqui é i. Esse limite aqui eu já sei que ele é válido. E aí eu quero mostrar, nesse primeiro exemplo, que o limite da função 1 mais 1 sobre x elevado a x, agora quando x tende a menos infinito, ele continua sendo e. Tá? Como é que a gente mostra isso aí? Aí eu vou fazer assim, ó, vou fazer uma substituição. Eu vou chamar o x de menos t mais 1. Tá? Vou fazer essa substituição aqui, ó. Quando eu faço x igual a menos t mais 1, aí eu tenho que, o seguinte, ó. Eu tenho que x vai ser igual a menos t menos 1. E, portanto, o t, se eu passo o t para cá e o x para lá, o t vai ser igual a x menos 1. Concorda ou não? Tá bom? E aí eu posso fazer a análise. Ó. Quando x, dessa daqui, quando x tende a menos infinito, o t tende a quanto, pessoal? Se o x vai para menos infinito, o t vai para quanto? Hã? Opa, bem aqui, menos x, né? Tá? Se o x vai para menos infinito, o t vai para quanto? Para mais infinito, tá? Então, dessa função aqui, ó, desse limite, eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer a substituição. Quando x tende a menos infinito, o t tende a mais infinito. T tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre o x é menos t mais 1. Então, menos t mais 1. Tudo isso é elevado a x, que é menos t mais 1 mesmo. Tá? Então, esse limite aqui, ó, quando t tende a mais infinito, vai ser igual... Esse menos aqui, fazendo o jogo de sinal, vai ficar 1 menos 1 sobre t mais 1. Tudo isso é elevado a menos t mais 1. Ok? Então, isso aqui vai ser igual ao limite. X tende a mais infinito. E aqui eu vou tirar o mínimo, né? Aqui vai ficar t mais 1, menos 1, sobre t mais 1. Tudo isso é elevado a menos t mais 1. Tá? Então, isso aqui vai dar o seguinte, ó. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando t tende a mais infinito. Aí, isso aqui vai dar t, ó. T sobre t mais 1, elevado a menos t mais 1. Agora, olha só, eu tenho essa fração elevada no expoente negativo. Então, para eu tirar esse negativo, eu inverto a base. Certo? Então, isso aqui vai ser o limite, t indo para mais infinito, de t mais 1 sobre t. E aí eu troco o sinal do expoente. Tá? Então, isso aqui vai ser o limite, quando t tende a mais infinito. T sobre t é 1. 1 sobre t fica 1 sobre t mesmo.
Aqui eu tenho uma soma de expoentes, então eu posso dividir em um produto assim, ó. Tá bom? Porque produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes, aí eu volto para cá. Ok? Só que esse limite aqui, ó, isso aqui, quando t vai para mais infinito, é e. A gente já sabe aqui, ó. Tá bom? Tanto faz se é x ou t, ou pedra, papel, tesoura, qualquer coisa. Tá? Não importa a variável. Então, quando t vai para mais infinito, isso aqui vai para e. E quando t vai para mais infinito, 1 sobre t vai para zero. Certo? 1 sobre t vai para zero. Portanto, esse parêntese aqui vai para 1. Esse aqui vai para 1. Então, esse vai para e esse vai para 1. Então, o limite final vai para e. Tá? E aí a gente mostra isso aí. Tá. Vamos lá. Então tá. Então, esse limite aí, tá? Alguma dúvida? Então, esse limite aqui, ele é válido tanto para x tendendo a mais infinito, quanto para x tendendo a menos infinito. Belezinha? E esse aqui, ó, mostra que esse limite aí é válido. Então, esse limite aqui, ó, de 1 mais u, de 1 sobre u, quando u tende a zero, quero mostrar que esse limite aqui, ele também é e, tá? Como é que a gente mostra esse aí? Esse aqui é só fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer u igual a 1 sobre x. Essa é a substituição. Tá? Quando eu faço u igual a 1 sobre x, quando u tende a zero, o x, que vai ser 1 sobre u, ele vai tender para quanto, x? Aí depende, né? Se u tender a zero pela direita, o x, que é 1 sobre u, ele vai tender a quanto? A mais infinito, ok? Ele vai para mais infinito. Belezinha? Tá bom? Porque eu tenho 1 sobre números cada vez menores, só que o zero pela direita. Então, essa fração toda, ela explode, né? Vai para mais infinito. E se o u tender a zero pela esquerda, aí o x vai tender a menos infinito. Tá bom? Então, esse limite aqui, limite de u tendendo a zero, de 1 mais u elevado a 1 sobre u, ele vai se tornar o seguinte, limite, aí se o u tender a zero pela direita, o x vai tender a mais infinito. De 1 mais o u, estou chamando de 1 sobre x, e 1 sobre u é x. E isso aqui vai ser, esse limite já é o limite fundamental que a gente viu, que é i. Tá? Então, para u tendendo a zero pela direita, esse limite vai ser i. Ora, mas se u tender a zero pela esquerda, isso aqui vai para menos infinito. E a gente já viu que esse limite, quando x tende a menos infinito, que é esse aqui, ó, a gente acabou de mostrar, ele também é e. Tá? Então, independentemente do u tender a zero pela direita ou pela esquerda, esse limite sempre vai para e. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Tem outros aqui, eu vou deixar esses aqui para vocês. Tá? Nosso tempo já está indo embora. E vou fazer mais esse aqui. Quer dizer, eu vou deixar esse como exercício, deixa eu ir logo para a derivada, né? Vamos para a derivada logo, né? Vou deixar esse como exercício aí para vocês, tá? Os monitores podem fazer amanhã para vocês na sessão temática, na oficina temática ou na sessão de monitoria, tá? Vamos falar de derivada. Que o nosso tempo já está avançado, né? E a gente tem muita coisa para falar de derivada, tá?
Antes da gente falar de derivada, vocês lembram que na nossa primeira aula que nós tivemos aqui no Newton, eu falei sobre alguns problemas, né? Eu falei de 4 problemas, né? Que era o problema da velocidade instantânea, né? Da reta tangente, da área abaixo da curva, e como encontrar a função posição, né? de uma partícula, né? Então, eu falei sobre esses 4 problemas e hoje a gente vai, enfim, resolver aqueles 2 primeiros problemas, tá? A gente vai começar a falar de taxa de variação, derivada e reta tangente, ok? Bom, vamos falar de taxa de variação, começando por taxa média de variação, tá bom? Então, a gente considera vamos considerar que a gente tem uma função real, y igual a f de x, e 2 pontos de seu domínio. Né? Então, a variação em x, que a gente também pode chamar em incremento, né? E a variação correspondente em y é dada por isso aqui, ó. Se eu tenho 2 pontos, x1 e x2, a variação em x eu posso chamar de x2 menos x1, e a variação correspondente em y vai ser o f de x2 menos o f de x1. Né? O que a gente tem é isso aqui, ó. Então, eu tenho uma função y igual a f de x. Eu pego 2 pontos, x1 e x2, no domínio dela, essa função. E aí, se eu olhar para o gráfico dela, vamos supor que o gráfico dela seja assim, ó. Sei lá. O gráfico dela seja assim, mais ou menos. Tá? Isso aqui é a y igual a f de x. Então, vou tomar os pontos aqui, ó. Tomar esse aqui, ponto x1. Esse aqui, ponto x2. Então, a variação aqui, ou incremento em x, que eu vou chamar de delta x, é a diferença entre essas abscissas aqui. Eu estou tomando sem perda de generalidade o x2 menos o x1, tá? O x2 maior que o x1. Então, aqui eu tenho f de x1. E aqui eu tenho f de x2. Então, essa variação aqui, ó. A variação aqui é o delta y, que é o f de x2 menos o f de x1. Ok? Então, é isso que o slide está falando. Então, a gente vai definir como taxa média de variação de y em relação a x, no intervalo x1 a x2, esse quociente aí. Se eu pegar o delta y e dividir pelo delta x, nesse intervalo de x1 a x2, então o delta y vai ser o f de x2 menos o f de x1 sobre x2 menos x1. E esse quociente é o que a gente define como taxa média de variação. Fazendo uma relação com aquele problema da velocidade média que nós falamos, né, suponha que essa função seja a função posição de um móvel. Tudo bem? Se essa função aqui fosse uma função posição em função do tempo desse móvel, tá? Esse móvel está percorrendo. Então, se eu calcular a taxa média de variação nesse intervalo de x1 a x2, né, eu vou ter o seguinte, ó. Aqui seria o delta S, estou chamando a minha função de função posição. Então, aqui em cima seria o delta S. E como estou dizendo que agora é uma função de t, então aqui o denominador apareceria um delta t. Então, delta S por delta t, variação do espaço pela variação do tempo, é o que nós conhecemos por velocidade média. Belezinha? Velocidade média nesse intervalo aqui, ó, de x1 até x2. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, é assim que a gente define o que é taxa média de variação, tá bom?
Vamos pegar um exemplo aqui, ó. A temperatura em Fahrenheit é dada em termos da temperatura Celsius por essa fórmula aí, ó. F, temperatura Fahrenheit, igual a 1,8 vezes a temperatura Celsius, mais 32. Determine a taxa média de variação de F em relação a C quando a temperatura passa de 20 a 30 graus Celsius. Quero saber qual é a temperatura média, a taxa média de variação de F em relação a C quando a temperatura passa de 20 a 30 graus Celsius. Então, a expressão é essa. F igual a 1,8 vezes C mais 32. Tudo bem? Então, o que eu estou querendo é o ΔF pelo ΔC. Quando a temperatura passa de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius. Tá? Então, eu quero isso aqui, ó. Ora, o ΔF vai ser o F de 30 menos o F de 20 sobre o ΔC é quando ela passa de 20 para 30, ou seja, 30 menos 20. Ok? Então, o F de 30 aqui, ó, vai ser quando eu pego esse 30 e substituo aqui. Então, fica 1,8 vezes 30 mais 32 menos o F de 20. 1,8 vezes 20 mais 32 também. E tudo isso dividido por 10. Tá bom? Observa que esse 32 com esse menos 32 eu posso logo cancelar. Então, ali vai ficar 1,8 vezes... Observa que aqui eu posso pôr o 1,8 em evidência, né? 30 menos 20. Tá? 30 menos 20 sobre 10. Só que isso aqui é o mesmo que 1,8 vezes 10 sobre 10, que dá o próprio 1,8. Então, isso significa que a taxa de variação média da temperatura, quando passa de 20 para 30 graus Celsius, essa taxa é de 1,8. Ok? Essa é a taxa de variação média, ou taxa média de variação dessa temperatura aí. Belezinha? Tá. Vou pegar um outro exemplo. Considere um círculo de área A e raio R. Determine a taxa de variação média da área desse círculo em relação ao seu raio, quando esse raio R varia de 2 a 2,1. Então, eu quero agora, considere um círculo de área A e raio R. Quero determinar a taxa de variação média da área desse círculo em relação ao seu raio. Bom, a gente sabe que a área de um círculo, em função do raio, ela é πr², certo? Então, estou querendo calcular a taxa de variação da área em função do raio, quando o raio sai de 2 para 2,1. Tá bom? Então, essa taxa de variação média, ou taxa média de variação, vai ser a área quando o raio é 2,1 menos a área quando o raio é 2. Tudo isso dividido por 2,1 menos 2. É a variação do raio. Tá? Então, isso aqui vai ser igual. Bom, a área quando o raio é 2,1, ela vai ser π vezes 2,1 ao quadrado, menos a área quando o raio é 2, vai ser π vezes 2 ao quadrado, tudo isso dividido por 0,1. E aí eu vou te dar logo a resposta final, fazendo esse cálculozinho aqui. Eu poderia até colocar o π em evidência, fazer um produto notável aí, mas isso aqui vai dar 4,1 π. Ok? Então, quando o raio passa de 2 para 2,1, a taxa média de variação da área em função do raio, ela passa a ser de 4,1 π. Ok? Caso a unidade aí, se o raio estiver em metro,
essa taxa vai ser metro. Se o raio estiver em centímetro, essa taxa vai ser dada em centímetro e assim sucessivamente. Tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Olha mais esse exemplo. Se uma barra ou pedaço de fio forem homogêneos, a sua densidade linear será uniforme e ela estará definida como a massa por unidade de comprimento, sendo esse ρ aqui igual a m sobre L. Né? O m é a massa, o ρ é a densidade linear, o L é o comprimento dessa barra ou desse pedaço de fio. Tá bom? Isso aqui já é bem conhecido por nós. Isso se a barra ou o pedaço de fio forem homogêneos, tá? Agora, imagina que essa barra não seja homogênea, mas que a massa dessa barra, medida a partir da extremidade esquerda até um ponto x, seja uma função desse x. O que ele está dizendo é o seguinte, ó. Imagina que você tem uma barra aqui, ó. Né? Aí você está medindo essa barra em função do ponto x. Aí você parte aqui desse ponto, que eu vou chamar de origem zero. Então, para todo ponto x, nessa reta, toma um x qualquer aqui, aí ele vai calcular a massa dessa parte, da origem até esse ponto x. Tá? Então, a massa aqui é uma função de x. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Então, a massa da parte da barra que está situada entre x1 e x2 é dada por isso. De fato, né? Se eu olhar para cá, se eu pegar aqui esse ponto como sendo x1 e um outro ponto aqui como sendo x2, então, essa parte aqui, ó, entre x1 e x2, é dada pela diferença, né? Delta y, f de x2, menos o f de x1. Ok? Beleza? E aí, portanto, se eu calcular a taxa média de variação da função massa, então vou ter o ΔM, não, deixa lá o slide, por favor. Vou ter o ΔM pelo ΔX. Variação da massa e o ΔX é o comprimento. Isso aqui vai ser o quê? A densidade linear. Belezinha? Então, isso aqui vai ser a densidade linear. Então, essa taxa de variação dessa função aqui vai nos dar exatamente a densidade linear. Tá? Então, esse ΔM pelo ΔX, que vai ser o f de x2 menos o f de x1 sobre x2 menos x1. Isso aqui vai ser a taxa de variação média dessa função aqui que a gente chamou função f de x, que é a massa, tá? Dessa barra. Agora vamos pegar um exemplo concreto, né? Vamos dizer que essa função m aí é raiz cúbica de x. Então eu quero calcular a densidade média da parte da barra que está entre x1 e x2, sendo que o x1 é 1 e o x2 é 1,1. Então o que eu tenho que fazer? Tem que fazer o seguinte, ó. Se eu estou dizendo que a massa é uma função de x e agora essa função é raiz cúbica de x, eu quero calcular a densidade média entre o x1 igual a 1 e o x2 igual a 1,1. Igual a 1,1. Ok? Então, qual que vai ser essa densidade média? Então, vai ser o ΔM sobre ΔX, que é o f de x2 menos o f de x1 sobre x2 menos x1. Tá bom? Então, isso aqui vai ser o f de x2. Eu pego o x2, que é 1,1, e jogo na minha função. Isso aqui é raiz cúbica de 1,1 menos raiz cúbica de x1, que é 1, sobre x2, que é 1,1, menos o x1, que é 1. Tá? E aí, quando você calcular isso aí, isso vai dar aproximadamente 0,32. Tá? Isso vai ser aproximadamente 0,32. E aí, se a massa estiver dada em quilos, por exemplo, né, e
o comprimento estiver dado em metros, então isso aqui vai ficar quilo por metro, tá? Massa em quilo, x em metro, então a densidade média vai ficar em quilo por metro, tá bom? Esses são exemplos de taxa média de variação. O que isso significa? Te permite estudar o comportamento da função, a variação da função em um determinado intervalo, tá? No caso da velocidade, um intervalo de tempo. No caso dessa barra aqui, intervalo de comprimento. Ok? No caso do exemplo da área do círculo, no intervalo onde o raio está variando. Né? No caso, variou de 2 para 2,1. Tá? Então, uma variação de 0,1 no raio faz com que a taxa média de variação da área em função do raio seja de 4,1 π. Né? Então, esses são exemplos de taxa média de variação. Só que, às vezes, a taxa média de variação de uma função não me dá todas as informações que eu quero a respeito dessa função. Então, a nossa ideia vai ser estudar uma ideia de taxa de variação pontualmente, em cada ponto. Ou seja, considerando essa barra, se eu quiser saber a densidade em um determinado ponto dessa barra, como é que eu faço para calcular? Eu sei a densidade média, ou seja, a densidade em um intervalo, mas se eu quiser em um ponto, como é que eu faço? A velocidade, né? Eu sei a velocidade média de um móvel, mas se eu quiser a velocidade do móvel em um determinado instante, como é que eu faço? Né? Então, essa vai ser a ideia, que é o gancho para a gente começar a estudar o que é derivada de uma função. Beleza? Então, olha só. Vamos falar agora, então, de taxa de variação instantânea ou taxa instantânea de variação. Tá? Então, imagina que você tem uma função, y igual a f de x, e aí a gente já viu que isso aqui é a taxa média de variação. Observa que, do jeito que está aí, você pode olhar para aquilo, professor, mas está diferente do que o senhor mostrou anteriormente. Né? Parece que está diferente, mas é a mesma coisa. Vê, olha só. Delta y por delta x, f de x0 mais delta x, menos o f de x0 sobre delta x. Isso aqui, gente, é a mesma notação que nós utilizamos anteriormente, né? Que foi essa aqui, ó. Delta y por delta x igual ao f de x2 menos o f de x1 sobre x2 menos x1. Né? A gente usou essa aqui. Tá? A mesma coisa no seguinte sentido. Ó. Se eu chamar esse x2 menos x1 de delta x, então, esse x2 aqui, ó, ele vai ser igual a x1 mais delta x. Tá? Então, quando eu substituo aqui, ó, isso aqui vai ser o seguinte, ó, vai ser f de x2, que é isso, x1 mais delta x, x1 mais delta x, menos o f de x1, continua f de x1, sobre x2 menos x1, que eu estou chamando de delta x mesmo. Tá bom? Então, se eu só trocar o x1 por x0, eu obtenho essa mesma taxa de variação. Tá bom? Então, escrever isso aqui é o mesmo que escrever isso aqui. Beleza? Continua representando taxa média de variação. Tá? Então, voltando para cá. Então, imagina que você tem uma função f, essa daqui é a taxa média de variação nesse intervalo de x0 até x0 mais delta. Delta x, tá? Esse delta x é um incremento em x. E aí a ideia vai ser o seguinte.
Se eu fizesse ΔX tender a zero, esse limite, o limite desse quociente, da taxa média de variação, é o que a gente vai definir como taxa de variação da função, ou simplesmente taxa instantânea de variação dessa função. Tá bom? O que é a taxa instantânea de variação de uma função? É o limite desses quocientes aí. É o limite para onde as taxas médias de variação da tua função estão indo. Tá? Tu vais verificar para onde as taxas médias de variação da tua função estão indo. Se elas tenderem a um ponto, a um número real, então esse número real a gente vai dizer que é a taxa instantânea de variação da tua função. Tá? Tomando o exemplo daquela função posição, função do tempo, imagina que eu tenho a função aqui, ó, S igual a S de T, função posição. Aqui eu tenho o T1, aqui eu tenho um T2, aqui eu tenho o S de T1 e aqui eu tenho o S de T2. Tá? Então, se eu calcular aqui, ó, o coeficiente angular dessa reta, que é a reta secante ao gráfico dessa função, como que vai ser o coeficiente angular dessa reta? Como é que a gente calcula o coeficiente angular de uma reta? É a tangente da inclinação dessa reta, certo? A inclinação é esse ângulo aqui que ela faz com o eixo das abscissas, né? Que também é esse ângulo bem aqui, ó. Tá bom? Aí se eu olhar para esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo, aqui é o ΔS, né, que é o S de T1 menos o S de T2, e aqui é o ΔT, que é o T2 menos o T1. Tá bom? Então a tangente desse ângulo, cateto oposto por cateto adjacente, né? Então isso aqui é ΔS por ΔT, que nada mais é que o S de T1 menos o S de T2 sobre T2 menos, T2 menos T1 sobre T2 menos T1, tá? Aqui troquei também. Ok? Então, olha só, o coeficiente angular dessa reta aí, o coeficiente angular dessa reta que é secante ao gráfico da função posição, ele me dá a variação da posição em relação à variação do tempo. Isso aqui a gente conhece, como vocês já disseram, como velocidade média. Nesse intervalo de T1 a T2. Tá? Agora, se eu estiver interessado em calcular qual é a velocidade nesse instante apenas, eu não quero do T1 até o T2, porque do T1 a T2 eu tenho um intervalo e, portanto, eu estou trabalhando o conceito de taxa média de variação, velocidade média nesse exemplo. Se eu estiver interessado na velocidade instantânea, na velocidade nesse ponto, como é que a gente faz? Aí o que eu vou fazer é os valores de T tenderem a T1. Porque quando eu pego esse T2, está bem aqui, quando eu pego ele mais próximo do T1, o S de T2 já vai estar por aqui. E aí, o coeficiente angular dessa outra reta, que é também secante ao gráfico da função, vai me dar uma velocidade média, só que no intervalo de tempo menor. E aí, a ideia é eu fazer esse T2 se aproximar cada vez mais de T1. Quando eu faço o T2 se aproximar de T1, no caso, se eu faço T se aproximar desse T1, a variável T se aproximar de T1, tanto pela direita quanto pela esquerda, se o limite desses quocientes, ou seja, se o limite dessas taxas médias de variação, se esse limite existir, e essas taxas médias de variação se aproximarem de um determinado número real, esse número real é o que a gente vai definir como
taxa instantânea de variação. No caso do exemplo, velocidade instantânea. E no ponto T1. Ok? As retas que eram secantes, quando eu faço o T2 se aproximar do T1, elas vão tenderem a se tornar uma reta tangente ao gráfico dessa função. Ok? Vou até colocar de amarelo aqui para... Tá meio um garrancho aí o desenho, né? Mas eu acho que dá para entender. Então você vai pegando as secantes, e à medida que o T2 se aproxima de T1, essas secantes vão tenderem a tangente da função nesse ponto. Beleza? Então esse limite aqui, ó, limite de ΔS por ΔT, quando T tende a T1, no caso, chamei de T1, se esse limite existir, é o que a gente vai chamar de velocidade instantânea. Ok? É o que a gente vai chamar de velocidade instantânea. E para o caso geral de uma função qualquer, aqui eu estou estudando uma função posição, mas se for uma função qualquer, esse limite aqui é o que a gente vai chamar de taxa instantânea de variação da função f. Beleza? Quando ΔX tende a zero, ou no caso, quando x tende a x1 ou x tende a x2, dependendo do ponto que você está trabalhando. Ok? Beleza? Então, vamos voltar para o exemplo lá do círculo. Tá? Considere o círculo de área A e raio R, determine a taxa de variação. Observa que agora ele não está falando taxa média de variação. Quando a gente fala taxa média de variação, é a taxa média que a gente já viu. Agora, quando eu falar só taxa de variação, ou taxa instantânea de variação, ou até taxa infinitesimal de variação, é o limite das taxas médias de variação. Ok? Então, como é que a gente vai calcular essa taxa aí, tá? Então, olha só. Vai ser o seguinte. Vou apagar aqui. Naquele primeiro exemplo, nós havíamos calculado, a gente tinha visto que a área, em função do raio, é πr², e a gente tinha calculado a variação da área em relação ao raio, quando o raio saía de 2 para 2,1. Tá bom? De 2 para 2,1. Agora ele quer a taxa de variação da área em função do raio quando o raio é 2. Ele não está trabalhando mais no intervalo. Quando o raio é pontualmente 2, qual que vai ser a taxa de variação da área em função do raio? Tá bom? Então o que a gente tem que calcular? Primeiro, bora calcular a variação da área em função do raio, ou seja, o raio é 2 só, né? Que era agora só para o raio 2. AR menos A2 sobre R menos 2, né? Isso aqui vai ser o AR, é πr², menos o A2, é π vezes 2 ao quadrado, sobre R menos 2. Então, o que eu quero é o limite, quando o R tende a 2, me aproximando do ponto 2, dessa taxa média. πr² menos π vezes 2 ao quadrado sobre R menos 2. Tá bom? Qual é esse limite? Isso aqui vai ser a taxa instantânea, ou taxa de variação, simplesmente. Ok? E esse limite aqui a gente sabe calcular facilmente, né? Vocês já sabem isso aqui. Daí a importância da gente calcular limite, tá? Porque derivada é um limite. Então, isso aqui é π vezes, aqui fica r² menos 2 ao quadrado, sobre R menos 2. Tá? Então, isso aqui vai ser o limite, quando R tende a 2, de π vezes, aqui eu tenho produto notável, né? Quadrado da diferença, ou diferença de quadrado, então isso aqui fica R mais 2, vezes R menos 2, sobre R menos 2, isso aqui cancela.
Então vai ficar só π vezes r mais 2. Né? Então isso aqui vai ser o limite, quando r tende a 2, de π vezes r mais 2. Ora, quando r tende a 2, isso aqui é uma função contínua. Então posso simplesmente substituir o r igual a 2. Então vai ficar 2 mais 2, 4, 4π. Então 4π, essa vai ser a taxa de variação, da área em função do raio, quando o raio é pontualmente igual a 2. Beleza? Então, geometricamente, o que a gente está tendo é o seguinte, ó. Naquele primeiro exemplo, o que a gente tinha era o seguinte, ó. Você tem uma circunferência. Esse raio aqui é 2. E aí você calculou agora, você fez o raio variar. De 2 para 2,1, naquele primeiro exemplo, né? 2,1. E aí ele queria saber quanto que variou a área em função do raio. Tá? Naquele primeiro exemplo foi de 4,1π. Nesse exemplo agora, pontualmente, quando o raio é 2, a variação da área em função do raio é 4π. Tá bom? Então, taxa instantânea de variação, ou simplesmente taxa de variação da função. E uma observação sobre esse exemplo, não sei se vocês perceberam, mas a taxa de variação instantânea da área do círculo em função do raio é exatamente a expressão do comprimento da circunferência. Alguém conseguiu perceber isso? Bem aqui, ó. Nesse último limite aqui, ó. Se eu pego R tendendo para um ponto qualquer, por exemplo, um R0. Né? Um R0. Então aqui ficaria limite de R tendendo a R0 de π vezes R mais R0. Então, quando eu substituo R0 mais R0, ficaria 2πr0. 2πr0 é o comprimento da circunferência. Né? Então, eu vou deixar essa observação para vocês pensarem. Né? O porquê que a taxa de variação da área, quando o raio tende a 2, ou quando o raio tende a um ponto qualquer, é a expressão do comprimento da circunferência. Tá? Então, pensem nisso aí, tá? Depois. E aí vamos falar de derivada, tá? O que é a derivada de uma função em um determinado ponto? A derivada de uma função em um determinado ponto nada mais é que a taxa instantânea de variação da função nesse ponto, caso essa taxa exista. Se aquele limite existir, em um determinado ponto de tendência, a gente vai dizer que aquele limite vai ser a derivada daquela função nesse ponto. Ok? Então, a derivada de uma função, se eu tenho uma função y igual a f de x, e eu quero calcular a derivada dessa função em x igual a p, um ponto p qualquer, é a taxa de variação instantânea de f em x igual a p, caso ocorra, né? Caso o limite exista. Pode ser que o limite não exista. A gente vai ver na próxima aula. E a notação que a gente vai utilizar são essas, tá? Tem até outras notações aí. Mas essas são as principais. F' de P vai significar a derivada da função no ponto P. Tá? df dx, entre parênteses P, derivada de f em relação a x no ponto P. Tá? Limite das taxas médias de variação, ΔF por ΔX. Tá? Também indica a derivada. Esse limite aqui que eu tinha apresentado para vocês, né, P mais ΔX, também significa derivada. Então, observe que tem várias notações aí para derivada, tá? E esse outro limite aqui. Tem até algumas outras aí no decorrer do nosso estudo, se aparecer alguma diferente dessas, eu vou mostrando para vocês. Tá bom? Então, tudo isso para a gente concluir o seguinte. Você tem uma função, se você calcular a variação dessa função em um determinado intervalo, você vai estar calculando a taxa média de variação dessa função. Uma vez calculada essa taxa média de variação, se você calcular o limite dessa taxa para o x tendendo a um determinado ponto, se esse limite existir, o valor desse limite vai ser o que nós chamamos de taxa instantânea de variação da função.
E a essa taxa instantânea de variação, nós chamamos de derivada da função nesse ponto. Então, o que é a derivada de uma função? É a taxa instantânea de variação dessa função no ponto que você vai estar trabalhando. Alguma dúvida nesse conceito? Antes de você calcular, você precisa entender o conceito. Isso é o mais importante. Tá? Porque calcular, você vai calculando, com prática você sabe calcular derivada de função. Vai saber calcular limite de função. Vai saber calcular integral de função. E com o avanço da tecnologia, mesmo que você não saiba calcular uma derivada, uma integral, um limite, você joga num aplicativo, o aplicativo calcula para você. Mas o conceito é o que vai acompanhar vocês para o resto do curso. Ok? E é isso que vocês precisam assimilar. Tá? Então, naquele primeiro exemplo, nesse exemplo aqui que nós fizemos, ó, nesse exemplo aqui, eu tinha dito que a taxa instantânea de variação da área em função do raio, quando o raio é 2, foi 4π. Em termos de derivada, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que a derivada, se a função área em função do raio é πr², eu estou dizendo que a derivada, aí eu boto esse riscozinho, essa linhazinha em cima do A, em função do raio igual a 2, é 4π. Derivada da função área quando o raio é 2 é 4π. Ok? Olha esse exemplo. Considerando o exemplo da posição de um móvel, era um exemplo que eu tinha pulado, tá? Porque o nosso tempo já está indo embora. Mas considere que a função posição de um determinado móvel seja dado por essa função aí, ó. S de t igual a 2t ao cubo mais 8t mais 10. Determine a derivada de S em t igual a 1 segundo. Qual que é o S' de 1? A derivada de S quando t é igual a 1. Tá? Então, o que é a derivada da função S em um ponto t0? Vou pegar um t0 qualquer. É o limite, quando t tende a t0, do S de t menos o S de t0 sobre t menos t0. Estou usando a definição de derivada que a gente acabou de aprender. É o limite da taxa média de variação da função. Ok? Só que no caso, esse t0 é 1. Então, o que eu quero calcular é o S' de 1, que vai ser o limite, quando t tende a 1, do S de t menos o S de 1 sobre t menos 1. Tá bom? É isso que nós estamos atrás. E aí, como é que a gente calcula esse limite? Vocês já estão calejados, né, de resolver limites. Então, não? Espero que já estejam, né? Então, o S' de 1 vai ser o limite quando t tende a 1. Aí, quem é o S de t? É a função. 2t ao cubo mais 8t mais 10. Então, vou colocar aqui 2t ao cubo mais 8t mais 10. Menos, quem é o S de 1? Aí eu venho bem aqui e substituo 1. Né? Então, o S de 1 vai dar 2 vezes 1 ao cubo, 2. 8 vezes 1, 8. 2 mais 8, 10. 10 mais 10, 20. Ok? Então, menos 20. Sobre t menos 1. Tá bom? Então, isso aqui vai ser o limite, quando t tende a 1, de 2t ao cubo, mais 8t, 10 menos 20, menos 10. Sobre t menos 1. Observa que esse limite, se eu conseguisse substituir direto, seria uma boa, né? Mas não dá, porque eu vou ter problema aqui no denominador. Mas observa que esse 1 é raiz dessa função. Se eu substituir o t igual a 1, ó, 2 vezes 1 dá 2, mais 8 vezes 1 dá 8, então 2 mais 8, 10, menos 10 dá 0.
Então, se eu conseguir reescrever esse polinômio como um fator de t menos 1, para poder cortar esse t menos 1 de cima com t menos 1 de baixo, vai ficar lindo, né? Como é que a gente reescreve isso? Vocês lembram de divisão de polinômios? Se eu pegar aqui, ó, 2t ao cubo mais 8t menos 10, eu vou dividir por t menos 1. Lembra disso? Aqui dá por 2t ao quadrado, né? Porque 2t ao quadrado vezes t dá 2t ao cubo. 2t ao quadrado vezes menos 1 dá menos 2t ao quadrado. Certo? Aí se eu subtrair um do outro, isso cancela com esse. Esse com esse dá 2t ao quadrado. E aí eu baixo 8t. Tá bom? Aí esse dividido por esse vai dar 2t. 2t vezes t dá 2t ao quadrado. 2t vezes menos 1 dá menos 2t. Aí eu subtraio esse desse. Esse cancela com esse. Menos e menos mais. 8t mais 2t dá 10t. E eu baixo menos 10. Né? E esse dividido por esse dá 1. Desculpa, dá 10. 10 vezes t dá 10t. 10 vezes menos 1 dá menos 10. Subtrai um do outro. Esse cancela com esse com esse. O resto é 0. Então, a divisão desse polinômio por esse é esse. Ok? Então, eu posso reescrever o polinômio de cima assim, ó. T menos 1 vezes esse polinômio, que é 2t ao quadrado mais 2t mais 10. Tudo isso dividido por t menos 1. Ok? Alguma dúvida? Estou vendo gente aí, o que o professor fez ali, que eu nunca vi isso? Divisão de polinômios. Vocês nunca viram divisão de polinômio lá no ensino médio? É uma divisão normal. Normal entre aspas, né? Uma divisão mais ou menos normal. Você pega o polinômio e divide por quem você está querendo dividir, que no caso é o t menos 1. Eu quero que apareça o t menos 1 porque eu vi que o 1 é raiz desse polinômio, né? E aí você vai dividindo fator por fator. 2t ao cubo por t dá 2t quadrado, porque 2t quadrado vezes t dá 2t ao cubo. Aí eu multiplico esse por esse e esse por esse. E subtraio. Cortou. Esse daqui menos e menos deu mais. E esse daqui eu baixo. Na divisão normal você não baixa o número, né? Dependendo da casa das centenas, dezenas, unidades, etc. Mesma coisa, eu baixei esse fator. Aqui no final eu baixei esse outro fator, tá? Cancela esse com esse. Beleza? Então esse limite aqui vai ser, quando t tende a 1, 2t ao quadrado mais 2t mais 10. Belezinha? Agora, essa função é uma função contínua, porque ela é polinomial, então basta que eu substitua o valor na função, tá? Então aqui substituindo, ó, 2 vezes 1 dá 2, mais 2 vezes 1 dá 2, mais 10 dá 14. Tá bom? Então a derivada da função s no ponto 1 é 14. Se a função s estiver dada em metros, se a função s estiver dada em metros e o tempo estiver dado em segundos, por exemplo, essa derivada vai ser dada em qual unidade, pessoal? Metros por segundo. Certo ou não? Até porque, olha só, variação da posição pela variação do tempo. Aqui está dada em metros, aqui está dada em segundos. Então, isso aqui vai estar em metros por segundo, que é nada mais, nada menos que o quê? A velocidade instantânea no ponto 1. Então, a derivada dessa função no ponto 1 vai me dar a velocidade instantânea desse móvel no tempo igual a 1. Tempo igual a 1 segundo, 1 hora, uma qualquer unidade. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Olha só. Problema. Dado uma curva, como determinar a reta tangente à curva em um ponto P dado? Imagina que eu te dou uma curva e eu quero calcular a equação da reta tangente a essa curva em um ponto dado. Então imagina isso aqui, ó.
xy. Aí eu te dou essa curva aqui, ó. Y igual a f de x. E eu te dou um ponto aqui, ó. Esse ponto x0. Então, esse aqui é o f de x0. E eu quero saber, bem aqui eu tenho uma reta tangente. Vou chamar de R. Eu quero saber qual é a equação da reta R, que é a tangente a essa curva nesse ponto x0, f de x0. Como é que a gente calcula a equação da reta tangente ao gráfico dessa função? Tá? Bom, calcular a equação de uma reta é uma tarefa que a gente já sabe. Se a gente tiver 2 pontos. Certo? Se você tiver 2 pontos, você consegue calcular a equação da reta. Ou se você tiver um ponto e o coeficiente angular dela. Né? Mas se você tiver 2 pontos, por exemplo, diminuir aqui. Se você tiver assim, ó, aqui o gráfico de uma função, tá aqui o gráfico de uma reta. Eu tenho um ponto aqui, ó, x0, f de x0. Aqui o ponto x1, f de x1. Né? Eu sei que a tangente desse ângulo θ é o coeficiente angular da minha função. Né? Então aqui vai ser f de x1 menos o f de x0 sobre x1 menos x0. Certo ou não? Tá bom? Esse é o coeficiente angular. Agora, suponha que você tem que eu faça esse x1, f de x1, variar na minha função. Ou seja, eu vou pegar um x genérico e um y genérico. XY qualquer. Esse aqui está fixo. Mas o outro eu vou variar, tá? Então, isso aqui vai passar a ser y. Isso aqui vai passar a ser x. Beleza? Aí eu pego esse camarada está dividindo, eu passo para cá multiplicando. Então, y menos o f de x0 vai ser igual a m vezes x menos x0. E esse aqui é o que alguns livros chamam também de equação fundamental da reta, né? Equação fundamental da reta. Então, se você tem o coeficiente angular da reta e você tem um ponto, as coordenadas de um dos pontos por onde essa reta passa, você consegue encontrar a equação dela. Beleza? E é o nosso caso. Eu tenho um ponto por onde ela passa, mas observa que eu não sei calcular, eu não tenho o coeficiente angular dela. E eu não tenho outro ponto por onde ela passa. Né? Como é que eu posso calcular, então, a equação dessa reta? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um ponto genérico aqui, ó. Um ponto genérico, chamar de x1. E aqui vai ser o f de x1. E aí você concorda que essa reta aqui, ó, é a reta secante ao gráfico dessa função que passa nesses 2 pontos? Sim ou não? Tá? E aí eu posso calcular o coeficiente angular dessa reta secante. Tá? Vou anotar bem aqui, ó. O coeficiente angular daquela reta secante vai ser f de x1 menos o f de x0 sobre x1 menos x0. Tá bom? Aí, olha só. Agora, imagina que eu faço esse x1 tender a x0. O que vai acontecer com esses pontos aqui? Eles vão se aproximar desse ponto, sim ou não? Se eu faço x1 tender a x0, esses pontos aqui se aproximam desse. E as retas que eram secantes, elas vão se aproximar da reta tangente. Então, eu vou dizer o seguinte, ó.
que o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto vai ser o limite quando x tende a x0 desses quocientes aqui, ó, f de x menos o f de x0 sobre x menos x0. Se esse limite existir, o valor real que esse limite assumir vai ser o coeficiente angular da reta tangente a esse gráfico nesse ponto x0, f de x0. Ok? Por quê? Porque quando eu faço x1 se aproximar de x0, as retas que eram secantes se tornarão a tangente no limite. Ok? Tá claro isso? Então, eu quero a equação da reta R, que passa nesse ponto P de coordenadas x0, f de x0. Então, para eu calcular a equação dessa reta, vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que para eu calcular a equação da reta, eu só preciso do coeficiente angular. Porque o ponto x0 e y0 eu já tenho. Então, eu só preciso do coeficiente angular. Mas o coeficiente angular da reta tangente é esse limite. Quando esse limite existe. E esse limite é quem? Esse limite é quem? Ele é a derivada, não é o mesmo limite que eu mostrei para vocês, que é a derivada da função no ponto x0? Esse limite não é a derivada da função? Então, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f no ponto x0 é a derivada da função no ponto x0. Então, notando aqui, o coeficiente angular da reta tangente no ponto x0, vou colocar assim x0, um abuso de notação, tá? Vai ser a derivada da função desse ponto x0, porque esses limites aqui são iguais. Então, se eu quero calcular a equação da reta tangente ao gráfico de uma função em um determinado ponto, a equação vai ser y igual a y menos f de x0 igual a derivada da função no ponto x0 vezes x menos x0. Isso aqui é a reta tangente a função f de x, função f em x igual a x0. Pronto. Beleza? Então, quando você quer calcular a equação de uma reta tangente a uma curva em um determinado ponto, para você calcular o coeficiente angular dessa reta, você só precisa calcular a derivada dessa função nesse ponto. Tá bom? Então, por exemplo, considere essa função f de x igual a x ao cubo e calcule a derivada. Não, mas não era, eu quero um exemplo de reta tangente, né? Aqui. Esse exemplo aqui. Considere essa função f de x igual a x² mais 3. Quero determinar a equação da reta tangente ao gráfico da função f, letra A, no ponto 1 e f de 1. Então, está aqui a função f de x igual a x² mais 3. E eu quero saber a equação da reta tangente, letra A, no ponto 1 e f de 1. Então, bora lá. Como é que a gente faz essa? No ponto 1 e f de 1, o f de 1 é quanto, pessoal? Substitui lá, dá 1 ao cubo mais 1 ao quadrado mais 3, que dá 4. Sim ou não? Então, esse ponto aqui, na verdade, é o ponto 1 e 4. Então, como que vai ser a equação da reta tangente? Vai ser 1 menos, vou colocar ela aqui novamente,
Então, o x0 é 1, o f de x0 é 4. Aqui vai ficar y menos 4 igual a derivada da função no ponto 1, que eu não sei quanto é ainda, x menos 1. Pronto. Então, esse aqui vai ser a equação da reta tangente no ponto 1 e 4, só que falta calcular a derivada dela no ponto 1. E como é que calcula a derivada dela no ponto 1? Aí eu venho aqui, ó, a f' no ponto 1 é o limite, quando x tende a 1, da f de x menos a f de 1 sobre x menos 1. Sempre esse limite aqui. Ou os derivados dele, né? Que são os equivalentes a ele, né? Com aquele ΔX e tal. Dependendo da função que você estiver trabalhando, às vezes você pode usar um ou pode usar outro, tá? Na aula que vem a gente fala disso com mais detalhe. Então, essa derivada aqui no ponto 1 vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, f de x é isso aqui, x² mais 3, menos f de 1, a gente já calculou, deu 4, sobre x menos 1. Tá bom? Então, esse limite vai ser o limite, quando x tende a 1, de x² menos 1 sobre x menos 1. Olha só. Esse aqui você já sabe de cor, né? Ó, a câmera ali já sabe de cor também, né, meu amigo? Ele fez assim, ó. Então, isso aqui, as câmeras já saem formadas em cálculo 1 e cálculo 2. O pessoal da comunicação também, né? Então, esse limite aqui vai ser o limite, quando x tende a 1. Isso aqui é x mais 1, vezes x menos 1, sobre x menos 1. Isso aqui cancela. Então, quando x tende a 1, isso aqui vai dar 1 mais 1, que dá 2. Então, a derivada da função no ponto 1 é 2. Então, a equação da reta vai ser y menos 4 igual a 2 vezes x menos 1. Tá? Aí é só arrumar, né? Isso aqui vai dar 2x menos 2 mais 4 mais 2. Tá? Pronto. Ok? Essa daí é a equação da reta tangente ao gráfico da função x² mais 3 no ponto 1 e f de 1. Deixa eu colocar aqui no GeoGebra, só para a gente... Só para a gente confirmar, olha só, a função é f de x igual a x² mais 3. Está aqui, ó. Esse é o gráfico da função. Eu quero o ponto 1 e f de 1. Está bem aqui, ó, 1 e 4. E aí eu vou pedir para o GeoGebra calcular a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Aí você vem bem aqui, ó, reta tangente, tá bem aqui, ó, tangente que a essa curva nesse ponto. Pá, pronto, tá aqui. Tá bem aqui, ó, aparece para vocês aí, ó, y igual a 2x mais 2, que foi a equação que nós acabamos de encontrar. Belezinha? O GeoGebra é uma ferramenta poderosa para você confirmar, se as suas continhas estão certas, tá bom? Não deixe de usá-lo. Só não pode usar na hora da prova. Gente, na aula que vem a gente continua falando de derivada, vamos falar de função derivada, derivada de funções elementares. Compareçam amanhã na sessão, na oficina temática, tá? Até a próxima. Tchau.